Bom dia, sexta-feira. Bom dia a todos, a todas que estão aqui na Jornada da Mulher Fênix. Bom dia para quem está chegando aí devagar nessa manhã. Por aqui está nublado, mas tem sol, né, gente? Todos os dias tem sol. Isso é muito bom, porque todos os dias a gente é lembrado que além da luz que volta, o calor também volta e as possibilidades infinitas também voltam. Hoje estou ainda mais feliz em relação a tudo isso que a gente conseguiu fazer nessa semana, a todos os desafios que foram ultrapassados, né? Então é um dia de muita vitória, de muita gratidão por tudo ao que a gente se propôs desde segunda-feira, por todas as mulheres que participaram aqui com as suas transformações. Então a gente vai falar mais um pouquinho. No domingo, sábado, já avisando que sábado e domingo, para quem está participando da Jornada da Mulher Fênix, nós vamos ter outros movimentos, tá bom? A gente vai fazer movimentos terapêuticos amanhã pela manhã e no domingo também. Eu vou fazer um movimento com todas as pessoas, né? Aí serei somente eu e trarei aqui para você um pouco do que eu tenho preparado desde quando eu comecei essa jornada, tá bom? Então, quem quiser ainda receber essas doações que estão sendo feitas, né, na Jornada da Mulher Fênix, com muito carinho, com muito amor, para que a gente consiga trazer um pouco, né, ou pelo menos o despertar desse apontamento de trazer a nossa melhor versão. Então, a Jornada da Mulher Fênix, ela foi criada justamente para essa mulher, né, que sente que com o seu despertar pode renascer, né? E às vezes estar junto de mulheres que viveram as mesmas coisas, ou coisas parecidas, né? Dentro de alguns pontos que possam se inspirar e de repente conseguir começar a dar seus passos. A vida é movimento, né? A vida é a gente trazer um movimento contínuo, mesmo que seja julgado como certo ou errado, bom, mais ou menos, mas o movimento tem que ser contínuo. E na direção do que a direção a gente pode mudar de acordo com o momento, mas a rota, ela vem de dentro. Ela não pode ser apresentada por algo externo, por algo que está pronto. Nós somos co-criadores do nosso caminho e do nosso destino. Então, junto com o que se apresenta e sabendo que o que se apresenta vai ser uma conexão, né? Vai ser um ressoar do que a gente coloca de frequência interna, o universo devolve de frequência externa. E assim a gente vai co-criando e caminhando dentro dessa rota, dentro dessa trajetória que todo indivíduo tem. Tá certo? Então hoje é sexta-feira, não sei qual é a religião de vocês, mas dentro das minhas concepções, né, eu gosto muito de louvar, de olhar hoje para nosso Pai Oxalá, que dentro da Umbanda é visto como o criador de tudo e o pai da criatividade. Então, hoje, com muita honra, eu dedico a nossa live a nosso Pai Oxalá e que a gente tenha e continue, eu e Ana Paula, que vai vir para cá, trabalhando o que tem em nós mulheres, em nós seres humanos, que é o poder de, com a nossa criatividade que foi nos dada como dom, co-criar a nossa vida, co-criar o que a gente quer, deseja, anseia, que a gente como alma e espírito quer, deseja, anseia e merece, tá bom? Gente,
Hoje a gente vai participar aqui. Então, peraí, vamos situar aqui. Primeiro, quem está vendo essa live e ainda não se inscreveu para a Jornada da Mulher Fênix, ai meu Deus, já está quase acabando, você vai fazer até domingo, não dá tempo? Dá tempo e dá tempo de pegar coisas muito boas, tá bom? Então, se inscreve aqui no link da bio, tá? Você vai lá onde está escrito toda aquela minha descrição, quem não sabe ainda muito o que é bio, então, aonde está escrito lá com o que eu trabalho, as ferramentas de autoconhecimento, onde está escrita a descrição da Laura, do perfil, vai ter um link lá azulzinho, você clica, lá dentro vai estar escrito, vão ter 3 opções, vai estar entrar na Jornada da Mulher Fênix, agendar seu atendimento e comunidade Melhor Versão ativar. No primeiro e no terceiro você está dentro da jornada, porque agora a jornada ela está sendo toda feita e divulgada dentro da comunidade. Então, pode clicar lá, é muito fácil, você consegue entrar e aí você vai fazer todos esses movimentos necessários, né, para estar dentro e ter as informações para conseguir pegar aí. É um movimento gratuito de doação, onde com muito amor e carinho, nós e as outras mulheres estamos, durante essa semana, a gente se propôs a entregar o que em nós estava transbordando. E é com muito prazer, tá? Com muito, muito, muito prazer que a gente vem fazendo isso, tá? Então eu vou chamar aqui a Ana. Oi, bom dia para todos que estão chegando. Estou muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Quem sentir no coração, oi Célia, pode compartilhar essa live, manda no aviãozinho para mulheres, mães, adolescentes, tá? Eu faço um trabalho também com adolescente dentro do mapa da história emocional, só para situar aqui, que foi um trabalho muito bacana, que eu fiz até com uma das filhas de uma das palestrantes aqui, que foi esse despertar no momento do vestibular. Então, foi muito interessante, porque a moça, né, a adolescente que foi atendida, ela falou, olha, ela ficou assim muito maravilhada com as possibilidades, com o poder que ela viu em si. E, gente, eu não sei pra vocês, mas não tem poucas coisas no mundo que me deixam mais, sei lá, extasiada. Eu não sei o que é isso, mas eu olho, quando eu vejo alguém na minha frente manifestando os seus dons, os seus poderes, com amor, com alegria, isso me preenche, isso me irradia de uma tal forma, porque o ser humano, o semelhante, eu acho que a alegria, ela não é nada, né, sozinha. A gente é alegre sozinho, tudo bem, né? A gente tem um momento da gente integrar e dizer, olha, eu fiquei feliz por isso, por essa conquista e tal. Não sou contra a solidão, muito pelo contrário. Eu tenho muitos momentos solitários justamente para eu poder entender os meus momentos. Mas assim, transbordar alegria, poder e manifestação, minha nossa, né, gente? Como nos toca, né? Bom dia, Célia, sejam todos bem-vindos. Vou te chamar, minha querida Ana Paula, e muito agradecida de todos estarem aqui nessa manhã, tá bom? Vamos lá, vamos manifestar os nossos dons, vamos botar ação naquilo que foi nos concedido pelo universo, pelo que quiserem chamar, qual força, Deus. Estamos aqui. Bom dia, Ana! Que linda Bom que ela dia! está com esse batomzão vermelho. Oi, Tudo meu amor. Bom bem? dia, tá linda. Vamos deixar essa juba leonina aparecendo aqui. Bora botar essa juba para balançar, bora botar essa força de Dalila, né? Essa força de Dalila para fora. Gente, é o seguinte, sabe? Essa Ana Paula, ela tem uma força, ela tem um brilho, uma coisa maravilhosa. E desde a primeira vez, bom dia, André, desde a primeira vez que eu a vi,
eu vi ela falando, ela contando sobre histórias, e olha que no momento que a gente se conheceu, nós estávamos contando histórias de dor, não eram histórias, né, de alegria, porque a gente também se conheceu olhando para o nosso feminino, né, tentando trazer um pouquinho dessa, né, dessa magia. E aí ela falava as coisas e eu ficava, meu Deus, meu Deus, e adorava aquilo. E aí, posteriormente, a gente foi se encontrar num outro grupo, um grupo também que olhava para as dores, mas era um grupo mais espontâneo, não era dentro de uma plataforma, nem guiado por ninguém. Era um grupo em que a gente, como mais ou menos o que a gente está fazendo por lá, né? Teve, não, quer dizer, nem é mais ou menos, porque por aqui teve até um evento guiando isso, né? E o que vai acontecer daqui para frente, mas assim, parecido, de mulheres que estavam juntas, e aí eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, já cheguei chegando. Não, até então eu não era uma pessoa muito de me expor em relação às coisas que eu sinto. Cheguei lá, falei, ai, quer saber? Tava num dia assim, tipo limite. E, gente, pelo amor de Deus, e tá acontecendo isso, e eu não tô sabendo lidar, e bababá. Porque é assim, né? A gente não sabe, várias vezes, a gente não tá sabendo lidar com muitas coisas. E aí, cara, essa mulher, ela falou, calma, desse jeito, calma, peraí, vou te ligar. E aí eu, ai meu Deus, há muito tempo, né? Eu não sei nem se eu queria falar tanto, mas ela é assim, ela capturou. Aí ela me ligou e me trouxe assim, sabe? Tipo, foi igual quando, sei lá, quando você vai, quem é católico, quando você vai na igreja católica, naquele dia que eles jogam aquele incenso, acho que é na Páscoa, que é aquela magia, aquele dia que você sai de lá, parece que você tá flutuando. Aí, quando você vai num centro espírita, para quem é kardecista, que você toma um passe e você sai de lá leve. Você vai na messiânica, você toma um jorei. Você vai na Umbanda, você toma um passe lá de alguma entidade. Ou simplesmente você faz uma meditação e você se sente leve. Foi assim, foi com palavras. Foi com palavras que ela organizou, que ela colocou o dom dela naquele momento que fez muito sentido para mim. Desde então, toda vez que ela abre essa boquinha mágica e maravilhosa dela, eu, escuto. E todas as vezes ela traz alguma coisa maravilhosa. Então, eu convido a você a aproveitar bem o que essa mulher traz para nós, porque tem coisa aí, né? Tem coisa muito maravilhosa aí dentro, né, Ana? A gente aqui fez com as outras mulheres também um encontro onde eu conto um pouco da minha transformação, né, como estou contando agora para vocês, mas também o que vier a gente troca, e isso é super combinado mesmo. E a Ana vem falar para a gente um pouco desse caminho, porque ela também, quando ela sentiu, né? Aí ela vai dizer se foi através de dor ou não, mas eu sei que em algum momento da vida dela houve uma bifurcação, aonde ela poderia viver o que eu trouxe outro dia como nome de normose, ou um automático, ou nunca viveu automático, ela vai dizer aqui para vocês. Mas ela, em algum momento, ela buscou os caminhos do autoconhecimento, tá? E esses caminhos levaram ela para algum lugar e estão trazendo ela até hoje. Então ela vai contar um pouco desse despertar, desse renascer, de como ela se entregou para isso e como vem sendo isso. Como eu sempre digo nos inícios da live, quem está do lado de cá não está pronta. A gente está renascendo, a gente está se transformando. Mas a gente está desse lado hoje para contar para quem está desse lado daí. E tentar, humildemente, trazer um pouco de inspiração mesmo, nesse lugar, de que todos vão caminhar. A gente pode escolher ser a nossa melhor versão. Então, nós estamos aqui hoje com essa proposta. Né, Ana? É isso Fala aí, aí pra gente, Laura. pra gente Bom ver o dia. microfone. Bom Então, dia. estão ouvindo bem? Sim, muito bem. Ok. Bom, a proposta aqui é que a gente está vivenciado esses dias, o que tem gerado muito no coração da Laura, uma das, né, na verdade, essa questão mãe e espiritualidade, né?
E eu quero trazer um pouco sobre isso, o que aconteceu comigo e o que foi muito impactante para mim, olhar para minha mãe, né? E ver que eu não queria permanecer daquela forma, que eu achava que eu acreditava que aquilo que eu estava vivenciando naquele momento já não era o suficiente para eu oferecer para as minhas filhas, né? Isso eu já tinha uma filha de 5 anos e tinha um bebê, a Letícia, meu bebê que hoje está com 16 anos. E eu sempre Ô, tive esse Ana, desejo só um Oi? minutinho. Então você diz que você começou a olhar para esse caminho do autoconhecimento quando você esteve na maternidade, foi isso? Mais ou menos que você Exa entendeu? Tipo, Então, você na começou a olhar verdade, para. Pode falar a da sua espiritualidade maneira, pode contar, tá? Isso. Pode ficar A tranquilo. espiritualidade, na verdade, sempre foi algo que esteve assim, muito latente dentro de mim. Eu sempre fui uma buscadora, percorri alguns caminhos, eu era muito corajosa. E quando eu me tornei mãe, a primeira filha que eu não tive um esposo, um companheiro, entende? Mas eu tive todo o apoio da minha família. Isso foi muito importante para mim. E quando eu tive minha segunda filha, eu já estava dentro de um relacionamento, meu marido tinha esse mesmo propósito junto comigo, de ter essa família, de criar filhos, entende? Então foi um pouco mais interessante, mas foi bem bacana, tanto de um lado, sem a figura masculina, paterna, né? E com também, porque nesses dois caminhos a gente vai encontrar situações difíceis, desafiadoras, tanto com um esposo ou sem o esposo. E o que acontece? Eu tinha as minhas sombras, né? E é muito interessante porque a gente tem que entender nessa integração dentro da consciência, né? Porque através da sombra, daquilo que muitas vezes não está sendo bacana, você está sendo impulsionada pelo teu ser, né? Pela centelha divina, como eu costumo chamar também, que ele vai estar sempre gerando esse movimento dentro da gente para que a gente vá em busca de algo, né? Ou você permanece na posição realmente de vítima, chorando sobre aquilo, se lamentando sobre aquilo, ou você fala, ok, vamos experimentar o que há de novo, né? E foi assim. Nesse caminho, eu entrei dentro de uma religião, né, do protestantismo, que me acolheu, que me abraçou, que mostrou para mim a imagem da espiritualidade como paternal, né? E eu fiquei ali dentro durante 10 anos. Só que eu sempre fui uma buscadora mesmo, e eu tenho algo comigo que aquele tal do espírito livre mesmo, sabe? Quando me colocam dentro de um formato, dentro de uma caixa, aquilo meio que me gera um desconforto, né? E isso para mim significa que, opa, vamos seguir, vamos dar sequência a isso, né? Sem olhar com um olhar de julgamento, alguma coisa assim, porque dentro do autoconhecimento a gente sabe que a polaridade, ela existe, mas existe para que você só veja, reconheça. Então, o que acontece? Eu fiquei, ao longo desse período dentro da religião, durante 10 anos, e aí eu resolvi, um dado tempo, sair. E foi muito interessante porque eu me vi muito sozinha, porque dentro de qualquer egrégora você tem pessoas junto com você. E eu me vi muito sozinha. E quando isso aconteceu, eu sempre buscando, mas me sentindo só, surgiu num dado momento a questão do autoconhecimento através do resgate do feminino. Foi muito desafiador para mim, porque ali as minhas crenças gritaram completamente. E a gente mergulhou, né, nesse propósito. E uma coisa que eu quero trazer aqui, como a Laura trouxe a princípio, a gente nunca vai se sentir 100% pronta para dar início a um projeto, para se colocar, porque eu realmente estou no caminho, estou percorrendo, e todos os dias eu me vejo fazendo alguma coisa que não é mais não é mais da forma como que eu quero fazer. Então a gente está aí descascando as cebolas todos os dias. As meninas que estão aqui sabem muito bem, nós fazemos parte de um grupo onde nós somos extremamente vulneráveis, onde a gente se abre perfeitamente e a gente não tem medo de mostrar as nossas limitações e a gente vai se impulsionando, né? Não existe julgamento dentro desse grupo, existe o acolhimento,
a aceitação e o impulso para seguir a vida, né? E é o que a gente tem feito aqui. Então, quem quiser entrar nesse grupo, é só clicar no link da bio, tá? E aí você vai lá e entra na jornada que você já vai estar dentro desse grupo. Exato. Então, o que acontece? A minha busca foi, então, iniciou, ou melhor, deu sequência pelo desejo maternal, né? Eu quis ser uma mãe melhor. E dentro desse autoconhecimento, o que acontece? A gente vem com muitos julgamentos sobre quem nós somos. Eu, quando entrei nesse processo, eu só olhava o quanto de ruim eu o quanto de ruim eu estava sendo, aonde eu estava falhando, as minhas fraquezas, o que eu estava gerando de sequelas, né, de traumas nas minhas filhas, entende? E quando você entra nesse processo, você percebe que, primeiro, você tem que se acolher. Realmente, esse auto-amor, esse autocuidado, o que não é nada fácil. É aí que você percebe que existem exercícios que a gente vai fazendo de você para frente do espelho, de você se olhar profundamente dentro da sua alma, né? Antes de mãe ou esposa ou dessa personagem Ana Paula, terapeuta, o que quer que seja a roupa que a gente está vestindo, existe um ser. E esse ser, ele é o que realmente é você de verdade. Então a gente é levada para se reconhecer, para se colocar, para se amar, para se aceitar. E é basicamente isso, Laura. Eu acredito que isso tem sido uma transformação constante, tem sido, né? E eu até quero trazer uma coisa muito interessante. Hoje o agito aqui na minha casa foi impressionante. Eu preparei todo um espaço bacana para estar. E eu tenho alguns animais, e quem me conhece sabe, assim, que eu sou enlouquecida por eles. E agora eu tô com uma gata aqui, a gente fez todo um movimento de separar os 3 cachorros da cachorra, da gata. E por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes as coisas fogem do controle. E incrivelmente hoje, eu não sei como foi, eu tenho uma que ela conseguiu se soltar, e ela perseguiu o gato aqui, foi assim, e aquilo mexeu muito comigo. Sabe, aquilo me deixou assim de uma forma meio que perdendo o controle, o ritmo, e aquilo mexeu muito, tanto é que eles estão todos por aí. A minha gata sumiu, não estou conseguindo trazer ela de volta, e isso mexeu bastante comigo. Então, o que acontece? O caos, ele vai se formar. De uma certa forma, ou de uma forma ou de outra, esse movimento vai acontecer. Para mostrar para você várias coisas. Qual é o ângulo que você escolhe ver? Aquilo como, olha, Laura, não vai dar, não estou bem, alguma coisa mexeu comigo aqui, eu não estou conseguindo talvez colocar aquilo que eu gostaria de colocar, como eu tivesse planejado, né? Mas eu optei em deixar, em seguir, em confiar que a natureza, ela se equilibra, né? Que a gata se acalma e uma hora ela volta. Então mexeu bastante comigo tudo isso, sabe, Laura? E eu gostaria de trazer isso assim, porque nós não temos o controle das coisas, né? Essa semana toda, essa jornada da Mulher Fênix, ela praticamente hoje, a gente está conversando aqui com a Ana, e muito bom ela ter trazido isso para a gente poder abrir isso, porque é uma sensação, para quem está, para quem não, né? Muito difícil alguma pessoa que não tenha essa necessidade de controle, né? Eu conheço poucas pessoas que têm essa necessidade de controle. Mas o controle, ele não cria. O controle não te deixa criar. Ele te emburra. Ele te deixa ligado justamente naquela sensação infantil de que o ideal pode acontecer. Às vezes acontece de a gente idealizar uma coisa e as coisas saírem. Quanto mais a gente se acalma e se alinha a um movimento universal, mais a gente vai ter ideais amadurecendo que vão chegar mais próximo do que é real para acontecer. Por exemplo, se você tem, eu vou botar aqui um número, tá? 5, 7 cachorros ou gatos diferentes dentro da sua casa, é muito, para mim, se eu estou numa percepção de fora, é muito, não é uma crítica, tá, Ana? Eu tô só trazendo. É muito esperado
por eles serem animais, em que em algum momento, e esse pode ser um momento que você precisa de paz, mas pode não ser, eles meio que se revoltem, dê um chabu entre os bichos. E porque isso acontece. Vira e mexe, acontece. Não vira e mexe, não acontece. Então, um dia onde a gente está com a casa se movimentando totalmente diferente, os bichos também sentem. Ao contrário, eles absorvem, inclusive, isso. Então, quando a gente é sobre isso, não é aqui para trazer, olha, Ana, você se estressou à toa. Não é sobre isso. A gente pegar isso que aconteceu e botar isso dentro de um lugar de quando que, de repente, essa coisa, porque a gente também tem uma sensação de, tipo, poxa, eu tô no caminho do autoconhecimento, eu me olho, eu me guio, por que essas coisas ainda me tiram do sério num nível X, né? E vem muito, às vezes, esse questionamento, porque a gente fica com a autocobrança, né? De não aceitar o que há de humano na gente. Mas o que eu posso trazer para você é que é exatamente sobre viver essa falta de controle e decidir que não vai ficar nessa vibe que você vai soltar. Aí você fala assim, quer saber? Eu já fiz de outro jeito, eu já tentei prender, eu já tentei fazer isso, eu planejo, eu faço tudo o que está no meu tamanho, no meu alcance. E demais, eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para mim, para dentro, eu vou pegar um texto, eu vou ler, eu vou sair, não importa se você vai falar, Laura, eu vou atrasar 10 minutos ou 5 minutos. Eu vou sair, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou respirar e vou sentar de novo. Isso é, de alguma maneira, você criar uma possibilidade dentro daquilo de que é inevitável que você se estresse. Pô, um monte de cachorro, gato, não sei o quê, depois que você criou um espaço, entendeu? Não, isso não tem como controlar. Mas as atitudes que a gente tem é sobre estar presente, não achar que o planejamento vale mais do que o momento, e aí que é soltar o controle. Eu planejei, óbvio, como que eu vou fazer uma semana aqui, uma jornada da Mulher Fênix. Eu planejei, dentro da medida do possível. E aí eu tive um filho que estava com uma gripe que iria durar 5 dias e que tem 15 dias que a criança cada hora dá uma coisa. E aí eu tenho que fazer 4 nebulizações por dia, dar remédio de 5 segundos, dar banho porque teve febre. E escolher dar um olhar de o caos veio, e o que eu vou fazer com esse caos? E na minha visão, que não é melhor nem pior, é apenas diferente, parafraseando o funk, eu decidi entender que muitos movimentos não vão estar no meu alcance, mesmo que eu tenha planejado. Então, eu vou escolher a que eu me conecto. A sombra da minha criança preferida, que idealiza, planeja e não aceita que as coisas saiam diferentes. Ou eu vou dar um salto de pega um pouquinho da paixão da adolescente, energiza isso, bota na mulher adulta, traz para a mulher adulta a consciência de que o controle não é o que a gente acha que tem, e traz aí o caminho de não achar que vai estar nesse nível de controle. Então, não sei se ficou claro para você, mas esse foi pelo menos o caminho que aconteceu durante a Jornada da Mulher Fênix, e eu só estou trazendo isso dentro dessa fala que você deu, porque sobre todo esse evento, ele trouxe essa clareza para mim, sobre lidar com o caos, com situações não planejadas, com situações em que a gente faz a nossa parte, faz tudo o que a gente pode, continua com a paixão, continua com o amor, continua com o propósito, mas entende que, mesmo nesse lugar, muitas coisas, ou poucas, vai depender, podem não corresponder àquele ideal que está normalmente ligado à nossa criança. Então, trago aí um pouco dessa clareza, mas assim,
Ana normalmente reflete muito sobre as atitudes, né, Ana? Sobre as coisas que acontecem. Então, eu até tenho tranquilidade de trazer para ela, porque muitas vezes foi o contrário, essa troca, né? Então, vamos lembrar disso, vamos lembrar daquilo, vamos lembrar daquilo outro, e as coisas foram se dando, né? Então, esse caminho do autoconhecimento para você foi aberto com um pouco de contato com a espiritualidade. Você quer trazer alguma outra coisa sobre esse caminho do caos aí, do controle? Quer colocar alguma coisa? Amiga, pode dar sequência, sim. Essa questão do controle, na verdade, a gente sempre tem, né? E o controle, ele é uma coisa muito superficial, ele é aquilo que a gente consegue enxergar já de momento. O mais interessante é que quando a gente para observar, para estar presente sobre, eu tenho que ter o controle sobre os animais. Ok. E aquilo que você trouxe, ninguém controla a natureza. É. E isso é muito interessante, porque quando você se joga e realmente você percebe que você faz, né, parte dessa natureza. Você é esse movimento, você não exclui nada, você é tudo. Então, assim, eu me lancei nessa natureza e agora eu quero dançar essa dança com a natureza e quero ver aonde ela vai me levar, né? Esse é o caminho. Porque quando eu cheguei muito pesada. Eu cheguei de uma forma que eu sempre falo, e meu marido, ele sabe disso. Eu falava, gente, eu cheguei num momento da minha vida que eu não me suportava. Eu não aguentava estar comigo. Eu era muito rígida. Eu ainda sou, sabe? Eu ainda tenho essa característica. Porém, eu tenho que entender o equilíbrio, porque se a gente não vai excluir, então a gente vai entender que a rigidez, em um certo momento, ela vai ser muito benevolente com a gente. É só saber dosar. E o que nos falta hoje é realmente ter a clareza, né? Porque depois que a gente começa a estar presente para as coisas que estão acontecendo, você consegue trabalhar sobre isso. Então, essa leveza que eu... A abertura, né, meu amor? A abertura. Porque a clareza, ela vem chegando, aí você fala assim, aí eu tava vivendo a situação, aí você se abre naquele momento. Porque eu tô parafraseando com o que aconteceu agora. Eu poderia ter entrado num desespero, de tipo, como que eu vou fazer? Exato. E aí eu me abri, eu falei, não, peraí. O que eu tô fazendo aqui nessa semana? Propondo uma queima, propondo uma mudança, propondo uma abertura para trazer uma outra versão. O universo está me dando essa chance. Exatamente. É sobre pegar as chances, né? Pode falar. Isso. Se a gente for observar hoje, por exemplo, as pessoas que estão aqui presentes, se elas respirarem e observarem o que aconteceu durante a semana, possivelmente, o que acontece, gente? Assim, não é uma cobrança, mas é um entendimento. Existem níveis de consciência que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Essa consciência, ela é justamente estar presente na situação e parar e falar, ok, qual o presente que está por trás disso? Ou como eu mudo isso, né? Então, claro que antigamente, eu hoje confesso, eu fiquei mega irritada, tanto é que eu saí correndo porque eu fiquei com medo da gata estar atacando a minha cachorra. E eu fiquei preocupada com isso, porque elas correram aqui para trás e aí aqui é tudo cheio de cerca, tudo cheio de coisa. Então a gente tem que pular todas as coisas para poder ter acesso. Então você pensa, né? Eu aqui, uma mulher de 44 anos, com a minha linda taça na mão, que eu tava toda mega chiquérrima, saí correndo e pulando, quebrei uma taça. Eu falei, Jesus, me ajuda. Então, assim, eu não consegui naquele momento falar assim, respira enquanto tudo vucu-vucu tá acontecendo. Claro que não dá. Não, e isso acontece. Agora, se eu tivesse, as minhas filhas ficaram com os olhos arregalados, aquela coisa. Se eu tivesse entrado no meu julgamento, Ana Paula, você é uma mulher que está num processo de autoconhecimento. Jamais você poderia ter exposto-se. Não, gente, por favor, isso não é real. Nós estamos na 3D, nós estamos numa terra, num planeta, experimentando as coisas, as sensações e descobrindo como elas. Ok, eu fiquei assim.
Mas eu fiquei melhor do que eu já ficaria antigamente. Porque se fosse antigamente, eu falava, não participo de nada, tô tensa, Acabou. não tô na vibe. Aham, entende? Tem E uma você carta, desenvolveu eu ao não sei longo. direito, que eu tô começando a olhar, né? Mas você falou de taça e eu achei muito maravilhoso, porque tem uma taça. Eu recebi uma mensagem sobre taça essa semana. Você está. Então, mas você quebrou uma. Uma. Quantas taças tem na sua casa? Agora só. Bom, do meu joguinho agora só tem três. A carta, se Mas eu não me tem engano, é muitas a outras. quatro. Tem uma quebrada, tem três inteiras. Exatamente. A gente Exatamente. olha para isso, né? E, Sim. Ana, então a Ana, ela é essa mística, essa mulher que sente, que olha, que questiona, que introjeta e que depois expõe o que aprendeu, que olha para o caminho dela, muito de verdade, pouco. Porque o que acontece, igual você falou, não dá para. A raiva é sagrada, ela pertence. O que dá, ela só se tornará sagrada e não profana, conforme aprendemos com o nosso mestre Stefano, quando a gente olha para essa raiva e direciona ela. Então, sentir essa raiva, essas raivas da vida, ok. Então, se isso está vindo numa intensidade maior do que o comum, a gente pega essa raiva de coisas que dão errado e começa a botar em acerto, mas não obcecada por acerto, mas em ação para acertar. O que eu posso fazer da próxima vez, porque amanhã você já vai ter outro encontro, que vai me fazer não passar mais por isso, porque eu não quero mais ter essa raiva. Essa não, eu posso ter outra. Entendeu? Então, assim, não no sentido de que não possa acontecer. Pode acontecer de novo, mas a gente fez uma ação sobre isso. Quando a gente faz uma ação sobre determinadas coisas com a raiva que a gente sentiu, a gente solta, né? Acho que sim. Acho que o caminho pode ser por aí. Esse é o caminho. Esse é o É, caminho. Esse é o pode ser por caminho. E aí. sem se julgar, gente, porque o julgamento, na verdade, eu até já vou aproveitar e entrar meio que nessa linha, que eu, Uhum. quando comecei no autoconhecimento, eu não tinha profissão, não cursos, eu sou atendente de farmácia, coisa assim, trabalhei já com vendas, mas eu nunca, aquilo não mexia comigo. E claro que eu tenho hoje a oportunidade de ser ter essa oportunidade no momento de ter uma pessoa ao meu lado que está se propondo a falar, estuda, aproveita, entenda, ele está junto comigo nesse autoconhecimento, que é o meu esposo, né? Então eu tenho essa oportunidade de ainda optar em estar mais estudando, só que eu me cobrava muito nessa questão de qual é a minha profissão, qual é o meu sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui? Não é possível, como é que eu uso isso? Essa sensibilidade que eu tenho, essa conexão com a espiritualidade, essa comunicação realmente, essa percepção, o que eu faço com tudo isso, né? E dentro disso, eu fui apresentada ao Access Consciousness, né? E aquilo me tocou demais, porque o Access, na verdade, ele é assim. Hoje eu tenho esse pensamento, eu falei, nossa, que interessante, né? Nós tivemos a Cris, a Cássia, e eu esqueci o nome dela, da primeira moça que participou, a Tarsila, isso. Tarsila. E cada uma Tarsila. foi trazendo o que elas têm colocado em prática através de uma determinada ferramenta. Alguém pode dar um okzinho para poder. Laura caiu.
Oiê, tá sem áudio. Não. Eu tô, eu tô me vendo, gente, quem tá conseguindo me enxergar aí. Eu ouço um Tá me som no ouvindo? fundo, mas Oi, tua tô te voz não. ouvindo. Deu uma travada. Agora sim. Ah, sim, sim. Uhum. Tá. É que eu desligo o microfone, por isso que às vezes fica bem mudo Tá. aí quando você tá falando, tá? Então eu vou trazer essa questão de como eu consegui me encontrar dentro de uma ferramenta, né? O Assis, ele foi como qualquer outra. Você estava falando que todas elas se completam. Exatamente, todas Foi a elas se última completam. coisa que Exatamente. eu Então, encontrei muito através do ouvi. Assis, porque ele é uma ferramenta bem objetiva. Consegue me ouvir, amiga? A última coisa que eu tinha ouvido de você foi que todas. Oi, tá me ouvindo? Posso continuar? Então, eu vou falar um pouco do Assis, tá? Como foi que o Assis entrou para. Eu estava percorrendo bastante coisas de autoconhecimento, enfim, e eu conheci uma pessoa que trouxe muita clareza para mim e eu comecei a usar. Só de assistir os vídeos dela, eu comecei a usar. E eu consegui, através daquilo que me foi passado, atualizar algumas coisas que estavam paradas há 5 anos. Isso no campo realmente do financeiro, tá? Então, teve uma movimentação bem legal com essa questão das energias, de algumas crenças, e isso mexeu comigo e me trouxe bastante interesse de aprendizado sobre isso. Fiz o curso com uma professora que tem aqui na minha cidade, aqui em Foz, foi muito bacana, a gente teve uma experiência muito interessante, porque a gente lida, assim, 100% com as energias. O Access, na verdade, o Access Consciousness, ele tem mais de 60 ferramentas, trabalhos corporais, tá? E outras coisas que são desenvolvidas também que muitos maestros, professores conseguem fazer em vídeos, no Zoom, sabe? Vários processos que você pode fazer à distância também, que vai estar sendo trabalhado as energias, crenças, mas o que eu hoje tenho desenvolvido é o primeiro que a gente trata, que é as barras de Assis. O que são elas, na verdade? Elas são 32 pontos que a gente trabalha aqui na cabeça, que são as crenças. E sobre elas a gente fala sobre a prosperidade, trabalhamos corpo. São 32 esferas que a gente trabalha ali para fazer a liberação. E o que acontece? Ele é uma... o Gary, quando ele viu que a vida dele já aquilo não era possível, só o levantar todos os dias e simplesmente comer e viver daquela forma, ele fez pergunta e lançou aquilo. Ele falou, tá, ok, é só isso? Se for só isso, realmente não é possível para mim. E nisso ele começou a receber informações do campo. Só que ele estava presente, porque o desejo dele de mudança era muito grande. É isso que a gente tem que entender, essa paixão realmente. Porque as informações, elas vão estar, gente, ali disponíveis. Se você recebe uma intuição e você pega ela e acha que aquilo é coisa da sua cabeça e joga, aquilo não vai ficar parado.
aquilo vai chegar para outra pessoa, talvez, e eu acredito que de forma diferente, porque cada um tem a sua forma de manifestar aquilo na Terra, né? Então, se outra pessoa se colocou à disposição, então o Gary entendeu, recebeu algumas informações e ele se tornou um canalizador. E as pessoas buscavam muito, mas ele falou, deu sequência, foi conhecido, e ele falou, não, isso não é o suficiente. As pessoas estão procurando para informações de, eu quero um carro, quero uma casa. Ele falou, não é possível, não pode ser só isso. Porque realmente a consciência, e dentro da Bíblia, tem uma coisa muito linda que fala o seguinte, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É a consciência. É espiritualidade. É você realmente se conectar com aquilo que é o teu propósito. O teu propósito é só ganhar dinheiro? Então, isso não pode ser o suficiente. O teu propósito é gerar vida. O teu propósito é gerar cura. O teu propósito é dizer para o outro que ele é possível. Ele pode ser o próprio mestre. Ele pode ser o seu próprio pastor. Ele pode fazer isso. Mas é uma coisa egoísta? Não. É segurança. E quando você tem essa certeza dentro de você, a coisa flui. Quando eu comecei, então foi isso, buscando a cura, e depois eu fui buscando a prosperidade, até que eu fui indagada e falar, se você está buscando só dinheiro, meu amor, você está no caminho errado. Porque eu posso te dar muito mais do que isso. Você vai descobrir muito mais do que isso. E quando você entender o seu propósito de alma, que eu estou buscando, né, amiga, eu estou nesse caminho ainda. Mas voltando para essa questão das barras, eu tenho me colocado à disposição e algumas pessoas, porque eu me fechei nessa questão do atendimento, tenho as minhas questões, que a Laura sabe, todo um processo porque eu exijo demais de mim, né? Mas as barras, como ele é um trabalho 100% corporal, você pede licença para o corpo, porque é ele que vai permitir que isso aconteça, os seus desbloqueios. Você não vai querer chegar e querer transformar a vida da outra pessoa. Você vai se colocar naquele momento, você vai receber a energia, você vai trocar a energia naquele momento, e a pessoa, o corpo dela e a mente dela vai fazendo o processo gradativamente, de acordo com aquilo que ele pode liberar naquele momento. Tem pessoas que eu atendo, por exemplo, que em uma sessão eu tive já, a pessoa ela tinha um problema com a questão do receber. Ela fazia para o outro, mas quando ela tinha que receber alguma coisa, ela se incomodava, ela achava que ela não era merecedora, e entre tantas coisas. E na primeira sessão que a gente fez, ela me postou, Ana, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei isso, e ela, em 3 sessões, ela só tem ganhado muitas coisas, mas ela está aberta para receber. E isso é muito importante. Então, assim, uma transformação de vida, ela não acontece de um dia para o outro. Uma chave pode virar de um dia para o outro. Uma chave pode virar em questão de segundos. Mas a transformação, liberação de tudo que nós recebemos, que está aqui armazenada na nossa mente, que está armazenado dentro das nossas células, essa mudança, ela é gradativa, como qualquer processo. E essa semana eu ainda trouxe no meu Insta, que eu achei bem interessante quando eu recebi essa informação, que tudo é a sua intenção. Qual é a sua intenção? Quando você está fazendo alguma coisa, né? E você pode até começar a buscar o autoconhecimento ou a consciência com um propósito. Só que é tão bonito que no caminho, você vai receber a informação e falando assim, calma, respira. Até aqui foi dessa forma. Deixa eu te conduzir. Não tenha medo, nada vai te faltar. A sua cura vai chegar. A sua alma vai brilhar. E quando você estiver brilhando, isso vai reverberar. As pessoas ao seu lado vão sentir isso daí. E essa autocobrança que eu sempre tive de mim, eu tenho que ter muita grana, eu preciso ter dinheiro, porque para mim, se eu tiver dinheiro, eu vou mostrar para todo mundo que tudo está funcionando, que meu trabalho é legal, que funciona. E eu fui questionada, ok, mas você realmente acredita que o seu trabalho transforma? Você precisa acreditar realmente que isso transforma. E isso, se os seus clientes forem prósperos, se tudo acontecer, isso eu ouvi da boca do Stefano, né? Se
coisa estiver fluindo na vida dos seus clientes, ok, vai voltar para você. E eu me cobrava muito que tinha que ser o contrário. Eu tinha que estar super poderosa para daí eu fazer alguma coisa. Eu já entendo que não. Que eu quero sim, que cada pessoa que chegue até mim, que ela desperte o ser dela. E o que está acontecendo comigo é a própria lei, as leis universais, elas não falham, né? Aquilo que você estiver liberando vai voltar para você. Isso é certo. Essa certeza hoje eu tenho aprendido, né? Eu acho que ok, né? Mais ou menos. Se alguém tiver alguma pergunta e querer saber mais um pouco sobre as barras, eu fui bem básica, mas é isso: liberações de crença, trabalho corporal e mágica. Muita mágica, porque ela acontece. A gente tem, peraí, deixa eu botar aqui. A gente tem muito em comum, eu e a Ana, esse olhar, muitas outras coisas, né, gente? Mas assim, aí não dá pra contar ainda aqui, que a gente já fala pra caramba. Mas a gente tem muito em comum essa história de não se satisfazer com, com um olhar numa direção só. A gente percebeu a comunicação mesmo. Isso não quer dizer que a gente tenha domínio, mas a gente percebeu a comunicação do corpo com a mente, na verdade do todo, né? Então a gente tem essa forma de, de, de trabalhar, né? Olhando para o corpo e mente, olhando para as possibilidades do corpo e mente, usando o que o nosso próprio corpo, né? Fazendo esse auto-reconhecimento do corpo. Na minha história, isso veio muito através da dança. Eu dancei durante muito tempo, fui bailarina até os 21 anos, eu cheguei a cursar a faculdade de dança e me apaixonei naquele momento pelo início, que estava começando chegando aqui por um pessoal argentino, uma mulher chamada Maria Fuchs, que desenvolveu uma técnica de dança-terapia na época. E depois, posteriormente, eu fui fazer a faculdade de psicologia e todo o caminho que se deu. Depois eu fui para a gestão de RH, para o corporativo, depois pandemia, gravidez e tudo isso veio abaixo, as terapias chegaram e a leitura corporal chegaram, essa forma de olhar para o corpo e entender as emoções foi a forma que eu retornei para o olhar para a mente e para as emoções e para a vida que as pessoas queriam colocar a se movimentar, né, no universo, que as pessoas queriam colocar dentro do que o espírito e a alma estavam propondo. Então, a gente tem essa vontade de trazer sempre essa ideia de que tudo que está fora, tudo que está dentro está fora, e tudo que está fora está dentro. E isso tudo reverbera não só aqui, não só na forma de sentir, não só na forma de se relacionar, mas reverbera também em como a gente usa o nosso corpo. Eu, através da leitura, de uma forma de interpretar as emoções, a sua história que você viveu com o mapa da história emocional, que faz você se transformar. É uma mentoria que eu tenho no meu plantel de produto. Então, o que acontece? Você consegue tomar a forma, tomar a consciência, a luz, para poder fazer as suas transformações. E isso eu vejo através do corpo. E a Ana, ela vê através do corpo esses pontos, né, através de perguntas. Nem sempre ela tem mais a falar, mas o access que ela usa no verbal é diferente. O caminhão do lixo passou, então tá puxado. Mas no verbal, como que é esse trabalho de você usar essas perguntas, né? Eu ouvia muito sobre que tem um ditado, né? Um desses ditados que conduzem a vida, né? Sábios, né?
que fala que o caminho se abre quando a gente faz as perguntas certas, né? E não necessariamente quando a gente tem todas as respostas, né? Apesar de que algum nível de resposta para te guiar tem que existir. Só que não necessariamente ele tem que ser feito por outras pessoas, né? Não necessariamente, né? Pode falar, Ana. Em relação a essas perguntas do ACES, esse trabalho no verbal, essa forma de conduzir, o que você acha que tanto essa forma de conduzir o ACES, como o ACES mesmo na sua forma pura, se você puder explicar mais um pouquinho, pode trazer para as mães, tá? E para as mulheres que querem trazer para si a sua melhor versão, esse renascimento. Tá, essa questão das perguntas é justamente o que a gente tem como um lema, assim, que na verdade a pergunta, ela te empodera. E a resposta, ela tranca, você recebeu a resposta e ali parou. O que significa? Ah, tá, então você não vai ter, você não vai ter respostas, então só vou soltar as perguntas. O que é? É para sair do estado que a gente se encontra de ansiedade. Quando você lança alguma coisa, uma pergunta, e você já quer a resposta daquilo, é praticamente aquela questão da lei da atração, né? Que tem o efeito Zenão que a gente fala, que se você fica ali esperando o leite ferver, o leite não vai ferver. Você virou as costas, o leite ferveu. Você saiu daquele espaço de que você está querendo que o negócio aconteça. Então, a pergunta, ela vem para nos trazer clareza e mudar a energia e a frequência do que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu como mãe, eu tenho uma filha de 21 anos que namorava comigo, tentamos várias vezes e a coisa nunca rolava. E agora ela se tornou mãe e a minha mãe que criou ela não tinha mais energia para isso, então ela está conosco já há um ano e pouco. O ACES foi fundamental para mim, porque eu consegui. Uma das coisas que o ACES trouxe para mim, eu vou trabalhar muito dentro do ACES, mas vocês, conforme vocês vão caminhando, vocês vão se conectando e vão falando, uau, é verdade, isso aqui diz respeito ali, tudo vai se conectando. Mas dentro do ACES, para mim, foi o seguinte, eu passei a olhar para as minhas filhas, eu saí do papel de mãe, que o papel que eu tinha construído para mim é que se alguma coisa desse errado na vida dos meus filhos, eu era a culpada. Você não foi boa o suficiente. Você isso. Eu respirei e falei, uau, calma, né? Eu sei que todos nós somos seres individuais e que cada um está vivendo as suas escolhas. Então, eu passei a olhar as minhas filhas dessa forma, já saiu um tanto de julgamentos e pesos sobre a minha vida. E o que eu fazia? Quando acontecia alguma coisa, uma das perguntas que a gente fala, trazendo a polaridade, né? Aquilo que, quando você chega com o seu julgamento. Você já chega com a sua construção. Você já chega com aquilo que é certo para você e aquilo que é errado. O ACES contesta isso completamente. Por quê? Que não existe certo nem errado. Que não existe bom nem ruim. Cara, para mim foi uma coisa que me impactou, até porque eu vim da religião. Então, para mim, existe o certo e o errado. Só que essa questão de entender por quê? Claro que vai existir o quê? Aquilo que é a sua verdade. Aquilo que funciona para você. Aquilo que é leve para você. Então, dentro de uma casa onde tem uma mulher de 21 anos, que tem um bebê, tem uma adolescente de 16, existem tantas coisas acontecendo. Então, quando acontecia alguma coisa, uma das coisas que a gente usa muito, que é para poder olhar os dois lados, tá? Os pontos de vista, a polaridade, que você sai dessa polaridade é o quê? Interessante ponto de vista que eu tenho este ponto de vista. Por quê? Eu quero a louça lavada à noite. As minhas filhas não queriam lavar à noite, elas queriam lavar no dia seguinte, aquilo me incomodava. Claro que eu, como autoridade, autoritarismo, a minha energia, falava, tem que ser assim. E o que acontece? Eu comecei a movimentar essa energia. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista, de que a louça tem que estar lavada à noite. E que elas acreditam que não. Eu passo a movimentar essa energia. Ana, mas poxa, e aí? Mas, gente, mudou. Mudou o ponto de vista delas.
Só que você nunca vai usar essa ferramenta querendo julgar o outro, falando que o outro é errado. Você vai continuar numa energia de polaridade, onde só o seu ponto de vista é válido. Então, isso é uma das perguntas que a gente usa, é um dos processos que a gente corre, né? E tem todos os outros. Uma coisa bem clichê dentro do Axis: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que é isso? Ah, tá, então agora tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser maravilhoso. Não, é o entender que o caos, ele vem com facilidade, eu vou lidar com facilidade. Eu posso lidar com o caos na alegria, eu não preciso mais estar olhando aquilo como algo destrutivo. Então, a pergunta, e nós trabalhamos muito com a pergunta, por exemplo, eu posso estar numa consultoria, porque o que eu trabalho hoje é presencial, né? Eu ainda não desenvolvi, até isso me veio como insight essa semana, como eu posso desenvolver essa consultoria, porque eu já fiz isso com mulheres, de levá-la a mudar aquele ponto de vista, a sair daquela rigidez através da pergunta. Primeira coisa, quando você vem numa tensão, você não está respirando, você não está conseguindo pensar, você está tudo em desordem. Então, o momento em que você senta com outra pessoa e você coloca ela naquele espaço de que, ok, como eu mudo essa situação? Qual é o presente que existe realmente debaixo de uma louça não lavada? Porque não diz respeito ao outro. Nós sabemos, e isso também o Ho'oponopono traz muito sobre isso, que tudo está dentro de você. Manifesta no outro alguma coisa que te incomoda. O que eu preciso ver com isso? O que eu preciso mudar aqui dentro desse negócio? Porque quando você começa a mudar a sua tua visão, esse teu foco, essa maneira rígida, a coisa flui, porque somos energia. Isso é certo, nós sabemos que nós somos vibração. Então você pode estar falando N coisas, querendo movimentar N coisas, mas se a tua frequência é de raiva, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas essa não é a sua vibração. O que você vai trazer para você? Você vai trazer mais rigidez, né? Interessante ponto de vista que o meu marido tem aquele ponto de vista. Você já está julgando ele. Você acha que você vai mudar alguma situação com isso? Então, é basicamente isso. Nós temos, e a pergunta, a princípio, quando a gente começa dentro do Axis, tem pessoas que não conseguem formular perguntas. É normal. Você acaba repetindo alguma coisa de outra pessoa. Só que perceba a sua energia naquele momento. O que está saindo de você naquele momento, sabe? E aí você vai percebendo que você tem a potência de não entrar num formato e gerar as suas próprias perguntas, porque é a sua energia que está envolvida nisso. É a sua energia que vai modificar tudo isso. Basicamente isso, amiga. Ana, eu estava ouvindo você falar, e também o questionamento é muito em relação, assim, ao que serve isso, né? Porque quando a gente tem um entendimento do universo, a gente sabe que todas as coisas que estão aqui, inclusive questionamentos, mensagens, seres, elas servem a algum equilíbrio ali, né, universal. Então, assim, essa exigência X em relação a... Ela tem uma serventia, ela faz um sentido coletivo, ela faz um sentido coletivo dentro da coletividade, às vezes faz, mas ela é viável dentro dessas pessoas que têm o seu universo pessoal? Ela pode ser a viabilidade para aquela pessoa fazer aquela atitude X em determinado... Ela pode durar um tempo, porque às vezes é o tempo delas se inserirem nas tarefas domésticas e entenderem que é melhor para elas também e para o coletivo que aquilo esteja sendo feito. Então, entender o tempo, porque às vezes para você é muito claro a serventia daquilo, mas entender o tempo da tempo da serventia separadamente, do ponto de vista interessante individual, é também ter aquela compaixão consigo também. Porque se você não consegue fazer isso de certa forma com outras pessoas, não, primeiro que pode ser uma crença pronta e não ter serventia. Então você já começa por aí. Quando você percebe que não tem, aí você já desfaz aquilo. Tipo, pra quê, né? Pra que eu vou insistir nisso? É só uma crença, vamos pensar numa solução. Então,
realmente a pergunta, ela vai trazendo pra gente essas clarezas, né? Essas mensagens subliminares, né? É o que você tocou sobre ser mestre de si mesmo. Quando você faz esse nível de pergunta, você encaixar a resposta possível dentro de uma utilidade, né? Porque não faz sentido continuar insistindo em situações que não têm utilidade ou objetivo palpável, né? Então, o que você acha, Ana? Que, em geral, o Access, essas perguntas, essa forma de se tornar mestre de si, pode ajudar nessa construção da melhor versão? Vendo, realmente é uma coisa muito mecânica, né? Muito mecânica mesmo. E quando a gente começa a ser movimentada em alguma coisa, ou seja, um relacionamento que se desfez, a pessoa está sofrendo, por que eu quero trazer isso daqui? Porque eu acredito que muitas pessoas que vão ouvir isso daqui depois, elas são convidadas a olhar para o que está acontecendo neste momento da vida delas. E se perguntar se elas querem permanecer assim e viver assim nos próximos 5 anos. Se exatamente essa vida que está sendo apresentada para elas é o que elas escolhem, porque tudo é uma escolha. Eu posso escolher continuar onde eu estou. E a minha escolha cria a minha realidade. Então, se hoje eu vivencio o que eu quero, tá tudo bem. É o que eu quero, e os próximos 5 anos é exatamente como eu quero permanecer. Então, parar e estar presente naquilo que está acontecendo e começar com essa pergunta: é isso que eu escolho para mim? É isso que eu quero continuar vivendo nos próximos 5 anos? E solta, respira e confia realmente que em algum momento você vai se despertar e falar: nossa, eu estava ali caminhando no YouTube ou no Instagram e de repente eu me deparei com uma página da Laura e aquilo mexeu comigo, com qualquer outra página. Isso é a resposta. É o teu ser te conduzindo a falar para você: aqui está o presente. E esteja presente. E inicie essa jornada. Sabe? Não tenha medo. Realmente. Porque, gente, como seres infinitos, independente de crença que a gente pode estar manifestando, sendo, ou religião, enfim, nós somos seres. Antes de estarmos aqui dentro deste corpo maravilhoso, que, olha, a gente tem trabalhos maravilhosos de percepção do que esse corpo é. Esse corpo é magnético. Ele é aquele que realiza. Ele é aquele que traz os seus clientes. Por quê? Porque é através dele que você consegue experimentar todas as coisas. E isso o Access traz muito forte. E outros lugares que eu também fui, porque eu sempre tive o desejo de inserir. Eu nunca consegui apresentar, vivenciar uma ferramenta ou um método, um local de aprendizado e não trazer a congruência com outras coisas. Então, só um exemplo que eu acho muito interessante, né? Dentro do Resgate Menino, a gente começa a aprender sobre essa questão do auto-amor e caminhando um pouco através de outras pessoas, outros mestres que eu gosto muito, que tem os Abraham, que a Maya Andrade traz muito, eles falam sobre o praticar o bem-estar. Mas por quê? O bem-estar você sente no espírito? Claro que não. Você sente o bem-estar no seu corpo. Então comece a se amando. Comece se desejando. Comece se perguntando para o seu corpo: o que você quer no dia de hoje? Me leva. Eu quero transformar. Eu quero entrar nessa loja que eu trabalho, que eu vendo roupa, que eu vendo isso, que eu vendo aquilo. Corpo, traz para mim as pessoas que estão disponíveis, as pessoas que querem vivenciar essa alegria. Sabe? É a alegria. Independente daquilo que você faz, esteja inserida com tudo e presente com tudo e faça as perguntas todos os dias, realmente, né? O que está disponível para mim hoje que eu não estou vendo? Corpo, me mostra. Deus, me mostra. Esteja presente. E se você ganhar, achar uma moedinha de 10 reais, por exemplo, uma moeda, uma nota, 10 centavos que seja, isso é uma manifestação. Não despreze, seja grato a qualquer coisa, porque
o universo vai ver, uau, ela se vibra, ela ama, ela fica feliz com 10 centavos, então eu posso mandar mais. Agora, se você Ana, for focado só na grana... Pode Fala, amiga. falar, meu amor. Pode combinar. Não, eu entrei na vibração, que realmente a gente fica, que eu vejo, né, isso que a gente conversou aqui, de todas essas perguntas, de todas essas práticas que a gente fez durante essa semana, né, e de todas essas transformações. A gente percebe que até para... Peraí, só... Carro de som, gente, desculpa, eu venho aqui para fora para poder ver o verde, para poder estar num ambiente melhor, mas assim, aí às vezes passa um carro de som. O que a gente percebe, né, que, que para nós, assim, que a gente vai repetindo, né, essas atitudes que nos aprisionam, essas atitudes que fazem a gente repetir às vezes, né, então, e a gente vai ficando muito boa, eu digo assim, a gente fica muito boa em fazer o que não deve fazer. O que a gente passou uma vida inteira fazendo repetidas vezes, né? Tomando um monte de ações que não nos levam a lugar nenhum, que não traz o que a gente tem de verdadeiro tipo, à tona, muito pelo contrário, obriga a gente a repetir atitudes em que a gente aprisione aquilo para poder entrar numa vibração de agradar, ou de encaixar, ou de caber numa realidade. Então, eu acho assim, quando a gente fez isso uma vida inteira e a gente ficou bom nisso, né? A gente ficou bom nisso. Sim, a ironia. Então, se a gente, uma questão de lógica, se a gente começa hoje, né? Se a gente veio aqui para essa jornada, se a gente escuta tudo isso, né? Se a gente se entrega a esse movimento, vem no movimento comigo, vem no movimento com a Ana, vai recebendo isso tudo. E a gente começa a dar início a novas práticas, a novas repetições que nos expande, que nos leva para outro lugar, que nos levam para trazer nossa essência, que nos levam para vibrar alegria, que nos levam para vibrar coisas novas automaticamente, quer dizer, não automaticamente no sentido de vai resolver rápido, não estou prometendo aqui uma solução miojo na vida, mas automaticamente, que eu digo a vibração, que é automática, a vibração não é uma coisa que você manda, para de vibrar agora, que agora eu estou vibrando mal, então para, não, gente, automaticamente, porque a vibração é automática, essa mudança vai se construindo, vai se lapidando, vai se asfaltando, né? Então é o que eu digo. Se você ficou muito bom em fazer M, vamos ficar muito bons em fazer coisas boas pra gente. Porque se a gente repetir todo dia, a gente vai ficar muito bom nisso. Tudo que a gente repete, o que é o especialista? É aquele que repetiu coisa com maestria, com foco, com vontade, com intenção e com conhecimento. Tem oferecido aqui um pouco do conhecimento, é claro que aqui não é um curso agora, mas é intenção, é foco, é doação e é vontade. Então, aqui você já recebeu até um determinado ponto, né? E o conhecimento, ele vem de várias formas. Conhecimento não quer dizer só um cursinho organizado com um monte de PDF que você vai ler, ou com um livro. O conhecimento não necessariamente ele tem que ser passado de uma forma didática de leitura. O conhecimento durante eras e eras e eras era passado boca a boca. As mulheres e as suas sabedorias são passadas boca a boca. Então, tudo que é passado de uma forma de comunicação, seja ela verbal, seja ela com apoios, complementos de leitura, elas têm a função da transformação e do conhecimento. Tá? Ela tem a transformação da informação e da transformação, que vira um conhecimento que, quando você utiliza e pratica, se torna o seu sagrado, se torna a prática do que é sagrado.
E isso independe, não tem a ver com religião. Porque a religião, ela faz isso. É só que, por que a gente associa com religião? Porque a religião é exatamente isso. É um conhecimento que foi passado, que é praticado. As pessoas vão no templo para fazer o seu sagrado. Agora, olhar no espelho e dizer, eu não sou o meu nome, eu sou infinitas possibilidades, também é sagrado. Também é ritualístico. Fazer, eu me amo, eu me aprovo, eu sou totalmente saudável, capaz e potente, batendo no seu peito, também é sagrado, porque você partiu de um conhecimento, de uma informação em que o auto-amor e a autoafirmação praticada, colocada em prática, ela reverbera no que você é. Então, agora, juntando mesmo todas as ideias de corpo, mente, espírito, alma, elevação, expansão e abertura, eu convido vocês a maratonar aí pelas lives que a gente fez esses dias, né? A trazer aí a sua abertura, a entender que as mães, tá, estão como prioridade em relação a não trazer para a sua vida o obscuro do que é estar vivendo uma vida que não lhe vibra na sua autenticidade. E porque isso reverbera em gerações, em gerações, em gerações. Então, se você se incomoda com isso, se você pensa que isso tem que ser modificado em você, se você compartilha dessa sensação de que algo precisa ser revisto, continue aqui comigo, que você vai ter a minha atenção. E isso é o meu comprometimento. É o que eu falo, eu não estou pronta, a Ana não está pronta, a gente está sempre em transformação, mas aqui eu sempre vou dizer para você que há vários caminhos e trazer para você esses caminhos para que você possa trilhar na busca da sua melhor versão, aquela que condiz com o que você vibra essencialmente, com o que você está no momento, o que o momento requer, né? E que tenha a ressonância com o que você sente, tá? E tem de história emocional, porque também não dá para você fazer um caminho X se você teve uma história emocional Y muito desviada. A gente tem que ir por partes, limpando, tirando as crenças, né? E para isso a gente começa trazendo uma clareza. Então, para finalizar aqui, a gente tem essa semana, a gente vai até o domingo fazendo movimentos terapêuticos gratuitos para quem está dentro da jornada da Mulher Fênix, né? Então, vai para lá, entra na comunidade para você receber todo esse movimentação. A gente vai ter no domingo também um movimento que eu vou trazer para vocês, trazendo um pouco das minhas sabedorias, trazendo um pouco do que eu aprendi com toda essa transformação e trazendo um pouco do que eu posso ainda caminhar com vocês dentro dessa proposta de transformar, principalmente focando em mulheres e mães, para a gente fazer essa abertura desse lugar aonde você só se vê obrigada a repetir o que está no seu entorno. Então a gente vai despertar, a gente vai tirar essa máscara falsa e vamos construir junto um papel, uma versão em que você possa vestir essa roupa, essa máscara nova, porque papéis a gente sempre vai ter, mas que essa seja mais condizente com o que vibra nesse momento para você. Ana, eu queria agradecer de uma forma especial, não que você seja mais ou menos em relação às outras mulheres, mas eu quero agradecer especial porque você é uma mulher que me instiga muito no sentido de essas perguntas, esses asses, essa vontade, né, de se transformar. Então, todas as perguntas que você me traz, todos os questionamentos, essa troca que você me faz, esmiuçando, está produzindo uma cura em mim em relação à confiança em trocar. E isso é muito
gratificante e importante para mim. Então, você tem aqui a minha gratidão eterna por fazer parte desse desse desbloqueio, né? Nesse lugar de vamos trocar e confia e tá tudo bem. E eu acho que a gente faz isso uma com a outra, mas eu agora estou aqui te agradecendo nesse lugar. E toda a clareza, toda a sua contribuição e seu apoio, a sua amizade em todo esse processo, e em todos que a gente ainda vai trilhar junto, né? Porque não acabou. Eu tô aqui em clima de despedida, porque a live está acabando e durante essa semana a gente não vai ter mais nessa semana, né? Depois vão começar outros movimentos, vocês têm que ficar atentos. Então, assim, Ana, muito obrigada por tudo. E tudo, você sabe o tudo que está acontecendo. Gratidão por estar caminhando junto comigo, tá? Se você quiser trazer alguma coisa. Para mim é uma honra, né, Laura? Você sabe das minhas poeiras que a gente está aí limpando. E esse movimento de estar aqui junto com todas essas mulheres, para mim, é muito importante, porque ao longo do caminho, algumas circunstâncias vão fazendo algumas coisas se apagarem, e a minha coragem foi apagada. Eu me coloquei nesse lugar. E agora, eu estou saindo e resgatando essa coragem, e eu não estou fazendo isso sozinha, né? Eu não estou só, isso é muito importante. Não está só, tá bom? Estamos juntas. Pessoal, então é isso, né? Vamos mandando as lives para as outras pessoas, vamos entrar no link, quem não participa ainda da Jornada da Mulher Fênix, tá bom? Aonde está escrito no link da Jornada da Mulher Fênix, homens, né, que estão aqui na live, que de repente querem falar, querem saber de atendimentos, querem tanto da Ana, vai no agende seu atendimento, aí você vai cair, você vai conseguir contato direto aqui, lhe convier, porque eu tô falando de mulheres aqui da Jornada da Mulher Fênix, em relação a mulheres, às vezes os homens ficam assim, mas não, a gente tem trabalho para todos os tipos de pessoa. Só que essa jornada, ela foi criada no sentido, porque ela foi intuída. Então, ela foi criada nesse sentido de trazer essa união de mulheres, tá? E principalmente agora, desenvolver um trabalho com as mulheres que são mães, essencialmente, né? Todas as mulheres podem participar, mas as mães são, vamos dizer assim, são o que eu idealizei. Mas ideais estão aí para a gente ser... Certezas estão aí para ser quebradas, né? E ideais estão aí pra gente derrubar. Então é isso, é sobre isso. Um abraço, um beijo para vocês, para todos. Eu espero que quem esteve aqui ou quem está vendo aqui agora, quem gostou desse bate-papo, quem gostou das coisas que a gente vem falando aqui, né? Dessa fluência franca que a gente tem feito, desse lugar franco que a gente tem se colocado, única e simplesmente no sentido de querer ajudar, de querer doar o que a gente tem de transbordamento. Então, é o que a gente tem, Ana, a gente tem se você tiver algum barulho, a gente tem na tela aqui, um botãozinho de microfone, de repente você fica mais à vontade. Se você quiser. Não, na tela. Não tem pra você, não? Eu tô procurando, não. Não? Ah, tá. Porque no meu tem um botãozinho de microfone, que aí às vezes, quando você tava falando, eu desligava. Não tá tudo bem, tá? Não tá nada. Então, só finalizando, estivemos aqui para poder entregar o que a gente viveu dessa forma. Agora, a gente pode continuar dentro da comunidade, tá? E durante esse final de semana a gente vai ter outra até agora. Gratidão, Ana. Gratidão à audiência, quem está vendo hoje, quem vai ver amanhã. Fiquem ligados no meu Instagram. Outras informações vão chegar. E os movimentos para quem está dentro da jornada começaram, tá bom? Então, um grande beijo, um bom dia. Tchau, tchau.